A história de José tem início em um lar marcado por sentimentos intensos, expectativas acumuladas e uma longa espera que parecia não ter fim. Jacó, descendente direto das promessas feitas por Deus a Abraão e Isaque, carregava consigo não apenas a responsabilidade de uma grande família, mas também um coração profundamente ligado a Raquel, a mulher que amara desde o primeiro olhar. Esse amor, no entanto, foi acompanhado por anos de frustração e dor silenciosa, pois Raquel, apesar de seu desejo ardente de ser mãe, permaneceu estéril por muito tempo. Enquanto outras mulheres da casa de Jacó geravam filhos, ela enfrentava noites de lágrimas, perguntas sem resposta e um clamor constante ao Senhor. A cada nascimento ao seu redor, Raquel sentia o peso de sua própria ausência de frutos, mas, ainda assim, recusava-se a abandonar a fé. Jacó compartilhava dessa dor. Para ele, a esterilidade de Raquel não era apenas uma questão familiar, mas algo que parecia tocar diretamente as promessas divinas que haviam sido transmitidas por gerações. O Deus que havia prometido fazer de sua descendência uma grande nação parecia, naquele momento, silencioso. Mesmo assim, Jacó não deixou de confiar. Em meio às tarefas diárias, ao cuidado com seus rebanhos e à liderança de sua família, ele sustentava a esperança de que o Senhor agiria no tempo certo. Raquel, por sua vez, orava com intensidade, derramando diante de Deus não apenas pedidos, mas também sua dor, sua angústia e sua confiança inabalável. Então, em um momento que transformaria completamente o destino daquela família, Deus respondeu às orações de Raquel. A vida começou a se formar em seu ventre, e com ela nasceu uma esperança renovada. Cada movimento sentido, cada sinal de gestação, era recebido como um lembrete vivo de que o Senhor não havia se esquecido dela. Quando José nasceu, sua chegada foi celebrada não apenas como o nascimento de uma criança, mas como a materialização de uma promessa aguardada por anos. Para Jacó, José representava um presente divino, uma resposta clara de que Deus continuava presente e atuante em sua história. Desde o início, José foi envolvido por um cuidado especial. Jacó dedicava a ele uma atenção que ia além do comum, não apenas por ser filho de Raquel, mas porque via em sua existência uma restauração pessoal após tantos anos de espera. Esse amor, embora sincero, começou a gerar consequências profundas dentro da dinâmica familiar. Os irmãos de José observavam atentamente cada gesto, cada palavra e cada privilégio concedido a ele. Aos poucos, sentimentos de ciúme e rivalidade começaram a crescer, silenciosos no início, mas cada vez mais intensos. A diferença no tratamento tornou-se ainda mais evidente quando Jacó presenteou José com uma túnica especial, ricamente trabalhada, distinta das vestes comuns usadas por seus irmãos. Aquela túnica carregava um significado profundo. Ela simbolizava honra, distinção e, acima de tudo, favoritismo. Para Jacó, era uma forma de expressar seu amor, para os irmãos de José, era uma confirmação dolorosa de que ele ocupava um lugar privilegiado. A túnica tornou-se um símbolo constante da divisão dentro da família, um lembrete visível de algo que eles consideravam injusto. Enquanto crescia nesse ambiente carregado de tensões, José também demonstrava possuir uma sensibilidade espiritual incomum. Ainda jovem, começou a ter sonhos vívidos, cheios de imagens simbólicas e significados profundos. Em um desses sonhos, ele se via no campo junto de seus irmãos, todos trabalhando na colheita. Subitamente, o feixe de trigo de José se levantava e permanecia de pé, enquanto os feixes de seus irmãos se inclinavam diante dele. O sonho, embora simples em aparência, carregava uma mensagem poderosa sobre autoridade e liderança futura. Em outro momento, José teve uma visão ainda mais grandiosa. O sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele, como se reconhecessem sua posição elevada. Sem compreender totalmente o peso dessas revelações, José compartilhou seus sonhos com a família. Para seus irmãos, aquelas palavras soaram como arrogância e provocação. Eles interpretaram imediatamente os sonhos como uma declaração de superioridade, uma afirmação de que José um dia dominaria sobre eles. O ressentimento, que já existia, transformou-se em ódio declarado. Jacó, embora repreendesse José externamente, guardava aquelas palavras em seu coração, refletindo sobre o possível significado espiritual por trás das visões. O ambiente familiar, que deveria ser um espaço de proteção e união, tornou-se um terreno fértil para a hostilidade.
Cada novo dia parecia aprofundar a distância entre José e seus irmãos. A convivência tornou-se marcada por olhares desconfiados, palavras contidas e uma tensão constante que pairava sobre a casa. José, apesar disso, continuava fiel às orientações de seu pai, desempenhando suas tarefas com dedicação e obediência. Foi em um desses momentos aparentemente comuns que o destino de José começou a mudar de forma irreversível. Jacó decidiu enviá-lo ao encontro de seus irmãos, que estavam pastoreando os rebanhos em terras distantes, para verificar se tudo corria bem. José partiu sem hesitação, movido pelo senso de responsabilidade e pelo desejo de cumprir a ordem de seu pai. No entanto, ao vê-lo se aproximar à distância, vestindo a túnica que simbolizava tudo o que desprezavam, os irmãos sentiram o ódio acumulado transbordar. Naquele instante, palavras de conspiração começaram a ser trocadas. O ressentimento, alimentado por anos, encontrou ali a oportunidade perfeita para se manifestar. Eles decidiram que José não deveria mais fazer parte de suas vidas. A ideia inicial era extrema, e tirar-lhe a vida e encerrar de vez a fonte de seus conflitos. No entanto, uma intervenção parcial de Rubem impediu que o pior acontecesse de imediato. Ele sugeriu que José fosse lançado em uma cova seca, com a intenção secreta de resgatá-lo depois. Mesmo assim, a violência daquele ato foi devastadora. José foi dominado, teve sua túnica arrancada e foi lançado à escuridão da cova. O desespero daquele momento marcou profundamente sua alma. Abandonado, sem saber se sairia vivo, ele experimentou a traição mais dolorosa possível, a rejeição por parte de seus próprios irmãos. Enquanto isso, eles se sentaram para comer, demonstrando uma frieza que revelava o quão longe haviam permitido que o ódio os levasse. Pouco depois, ao avistarem uma caravana de mercadores que seguia em direção ao Egito, os irmãos tiveram uma nova ideia. Decidiram vender José como escravo, livrando-se dele e ainda obtendo lucro com sua desgraça. Assim, José foi retirado da cova e entregue a estrangeiros, arrastado para longe de sua terra, de sua família e de tudo o que conhecia. Aquele momento selou uma ruptura definitiva entre o passado e o futuro de José. Ele partia como escravo, sem saber que estava sendo conduzido exatamente pelo caminho que Deus havia preparado. Arrastado para longe de sua terra natal, José atravessou longos caminhos sem compreender plenamente o que o aguardava. Cada passo da caravana que o levava ao Egito parecia afastá-lo não apenas de Canaã, mas também de sua infância, de sua família e de todas as certezas que um dia conhecera. O deserto se estendia diante de seus olhos como um símbolo silencioso do vazio que agora tomava seu coração. Ainda assim, mesmo cercado pelo medo e pela incerteza, algo dentro de José permanecia firme. Ele não compreendia os desígnios de Deus, mas recusava-se a acreditar que sua vida havia perdido o sentido. Em silêncio, guardava no íntimo a convicção de que o Deus que o havia feito nascer de uma promessa não o abandonaria naquele momento de dor. Ao chegar ao Egito, José foi vendido novamente, desta vez à casa de Potifar, um oficial de alta patente do faraó e comandante da guarda real. O ambiente era completamente diferente de tudo o que ele conhecia. O idioma, os costumes, as crenças e a estrutura social egípcia contrastavam fortemente com sua formação hebraica. José deixou de ser filho para se tornar servo, deixou de ter identidade para ser tratado como propriedade. No entanto, mesmo nesse cenário hostil, ele decidiu não permitir que a amargura dominasse seu coração. Em vez disso, passou a desempenhar suas funções com dedicação, disciplina e excelência. Com o passar do tempo, algo extraordinário começou a se manifestar na casa de Potifar. Tudo o que José tocava prosperava. As tarefas que lhe eram confiadas eram realizadas com precisão, organização e responsabilidade. Potifar, observador atento, percebeu que havia algo diferente naquele jovem hebreu. Gradualmente, passou a confiar-lhe responsabilidades cada vez maiores, até que José se tornou administrador de toda a casa. Nada era feito sem sua supervisão. A prosperidade que se instalou naquele lar era tão evidente que Potifar reconheceu que o sucesso não vinha apenas da habilidade de José, mas da presença do Deus que o acompanhava. José alcançou uma posição de destaque, mas sua fidelidade seria novamente colocada à prova. A esposa de Potifar começou a observá-lo com intenções impuras. Encantada não apenas por sua aparência, mas também por seu caráter firme,
passou a fazer investidas constantes, tentando seduzi-lo. Dia após dia, José recusava, lembrando-se de sua responsabilidade diante de Potifar e, acima de tudo, de sua fidelidade a Deus. Para ele, ceder à tentação significaria trair princípios que considerava inegociáveis. Em um momento decisivo, quando José se viu sozinho na casa, a mulher tentou forçá-lo, agarrando suas vestes. Em um gesto rápido e determinado, José escapou, deixando sua roupa para trás. Ele preferiu fugir nu da tentação a comprometer sua integridade. Contudo, aquele ato de fidelidade tornou-se o instrumento de sua próxima queda. Sentindo-se rejeitada e humilhada, a esposa de Potifar transformou a situação em uma acusação falsa. Com palavras manipuladas e lágrimas calculadas, afirmou que José havia tentado violentá-la. Potifar, tomado pela ira e sem buscar a verdade, ordenou que José fosse lançado na prisão. Assim, aquele que havia sido fiel como filho, íntegro como servo e honesto diante de Deus, encontrava-se agora injustamente encarcerado. As paredes frias da prisão pareciam confirmar a sensação de abandono. Mais uma vez, José descia a um lugar de escuridão sem entender porquê. Ainda assim, sua fé não se rompeu. Mesmo ferido pela injustiça, ele não permitiu que o ressentimento o dominasse. Dentro da prisão, José novamente demonstrou um espírito diferente. Em vez de se isolar, passou a servir. Sua postura chamou a atenção do carcereiro, que logo lhe concedeu responsabilidade sobre os outros prisioneiros. A confiança foi crescendo, e José tornou-se uma espécie de administrador interno do cárcere. Onde ele estava, havia ordem, cuidado e equilíbrio. Era evidente que, mesmo atrás das grades, Deus continuava com ele. Foi nesse ambiente improvável que José passou a exercer de forma clara um dom especial, a capacidade de interpretar sonhos. 2 oficiais do faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, foram presos, e certa noite, ambos tiveram sonhos perturbadores. Ao perceber a aflição estampada em seus rostos, José se aproximou e demonstrou interesse genuíno por sua dor. Ele ouviu atentamente os relatos, e com humildade, afirmou que as interpretações pertenciam a Deus. O copeiro descreveu um sonho no qual via uma videira com 3 ramos que rapidamente brotavam, produziam uvas e eram espremidas em uma taça entregue ao faraó. José explicou que os 3 ramos representavam 3 dias, ao fim dos quais o copeiro seria restaurado à sua posição. A notícia trouxe esperança imediata. Em seguida, o padeiro contou seu sonho, no qual carregava 3 cestos de pão sobre a cabeça, dos quais os pássaros se alimentavam. José, com pesar, explicou que o significado era sombrio: dentro de 3 dias, o padeiro seria executado. As interpretações se cumpriram exatamente como José havia anunciado. O copeiro foi restaurado, e o padeiro, executado. Antes de ser libertado, o copeiro prometeu lembrar-se de José diante do faraó. No entanto, os dias passaram, e a promessa foi esquecida. José permaneceu na prisão por mais 2 anos, aguardando silenciosamente o agir de Deus. O tempo parecia estagnar, mas, na realidade, estava apenas preparando o cenário para algo muito maior. Então, o próprio faraó teve sonhos que o perturbaram profundamente. Nenhum sábio, mago ou conselheiro do Egito conseguiu oferecer uma interpretação satisfatória. Foi nesse momento que o copeiro finalmente se lembrou de José e relatou ao faraó sua habilidade extraordinária. Imediatamente, José foi chamado da prisão, barbeado e apresentado ao governante do Egito. Diante do faraó, José manteve a mesma humildade que sempre o caracterizara. Ele deixou claro que não possuía poder próprio para interpretar sonhos, mas que Deus poderia revelar o significado. Ao ouvir os sonhos do faraó, nos quais 7 vacas gordas eram devoradas por 7 vacas magras e 7 espigas cheias eram consumidas por 7 espigas secas, José explicou que ambos apontavam para o mesmo evento: 7 anos de grande abundância seguidos por 7 anos de fome severa. Além disso, aconselhou o faraó a nomear um administrador sábio para preparar o país para o período de escassez. A clareza, a sabedoria e a serenidade de José impressionaram profundamente o faraó. Reconhecendo que o Espírito de Deus estava com ele, o governante tomou uma decisão inesperada: elevou José à posição de governador sobre toda a terra do Egito. Em um único dia, José passou da prisão ao palácio,
do esquecimento à autoridade suprema abaixo apenas do faraó. A ascensão de José ao governo do Egito foi tão rápida quanto surpreendente. Aquele que até poucas horas antes vestia roupas de prisioneiro agora recebia vestes de linho fino, um colar de ouro no pescoço e o selo de autoridade do faraó em suas mãos. Ele foi conduzido pelas ruas em uma carruagem oficial, enquanto o povo se inclinava diante dele. O jovem hebreu, outrora vendido como escravo, tornava-se o segundo homem mais poderoso do maior império da época. Apesar da grandiosidade da mudança, José não se deixou dominar pelo orgulho. Ele compreendia que aquela posição não era fruto do acaso, mas resultado direto da ação soberana de Deus ao longo de sua vida. Assumindo sua nova responsabilidade, José passou a percorrer todo o Egito, observando suas terras, avaliando colheitas e organizando um plano detalhado para os anos que estavam por vir. Durante os 7 anos de abundância, a terra produziu de forma extraordinária. Os campos transbordavam de grãos, os celeiros enchiam-se rapidamente e a prosperidade era visível em cada região. José supervisionou a construção de grandes armazéns e estabeleceu sistemas rigorosos de coleta e armazenamento. Ele não apenas acumulava alimento, mas também criava uma estrutura organizada, garantindo que nada fosse desperdiçado. Sua administração era marcada por justiça, sabedoria e visão de longo prazo. José sabia que os anos de fartura não durariam para sempre e que a verdadeira prova de sua liderança viria com a chegada da fome. Ele implementou políticas que equilibravam autoridade e compaixão, preparando o povo para enfrentar tempos difíceis sem gerar pânico ou caos. Sua reputação cresceu, e sua liderança passou a ser respeitada não apenas no Egito, mas também nas terras vizinhas. Quando os 7 anos de abundância chegaram ao fim, a fome começou a se espalhar, exatamente como havia sido anunciado. Os campos secaram, as colheitas falharam e a escassez atingiu não apenas o Egito, mas também Canaã e outras regiões ao redor. Enquanto muitos povos enfrentavam desespero, o Egito possuía reservas suficientes graças à administração previdente de José. Pessoas de diversas nações viajaram longas distâncias em busca de alimento, e José estava no centro dessa operação, controlando a distribuição e garantindo que os recursos fossem usados com sabedoria. Foi nesse contexto que os irmãos de José, pressionados pela fome em Canaã, foram enviados por Jacó ao Egito em busca de mantimentos. Sem reconhecerem o governador que estava diante deles, curvaram-se respeitosamente, cumprindo, sem perceber, os sonhos que José tivera na juventude. José os reconheceu imediatamente. O impacto daquele momento foi profundo. Diante de seus olhos estavam aqueles que o haviam traído, vendido e condenado a anos de sofrimento. Um turbilhão de emoções tomou conta de seu coração. Dor, lembranças, saudade e a percepção clara de que Deus estava conduzindo cada detalhe. Em vez de se revelar imediatamente, José decidiu testar seus irmãos. Ele precisava saber se o caráter deles havia mudado, se ainda eram movidos pelo mesmo egoísmo e crueldade do passado. Acusou-os de serem espiões e exigiu provas de sua honestidade. Ordenou que um deles permanecesse preso enquanto os demais retornassem a Canaã para buscar o irmão mais novo, Benjamim. A menção de Benjamim tocou profundamente José, pois ele era o único irmão de pai e mãe, filho também de Raquel. Os irmãos retornaram a Canaã carregando alimento, mas também culpa e medo. Ao relatarem os acontecimentos a Jacó, o patriarca ficou profundamente angustiado. A ideia de perder Benjamim era insuportável, pois ele já havia sofrido demais com a perda de José, que acreditava estar morto. No entanto, a fome continuava a se agravar, e, com o tempo, tornou-se inevitável retornar ao Egito. Após muita resistência, Jacó permitiu que Benjamim fosse com eles, confiando-o à proteção de Deus. Quando os irmãos voltaram ao Egito e José viu Benjamim, foi dominado por uma emoção tão intensa que precisou se retirar para chorar em particular. Ele ordenou que uma grande refeição fosse preparada. Durante o banquete, observou atentamente o comportamento de seus irmãos, analisando cada gesto e palavra. A maneira como tratavam Benjamim revelava algo novo: cuidado, proteção e responsabilidade. Ainda assim, José decidiu realizar uma última prova. Mandou esconder sua taça de prata no saco de Benjamim e acusou-o de roubo. Diante da acusação, os irmãos entraram em desespero.
Quando José ameaçou manter Benjamim como escravo, Judá se apresentou e fez um apelo comovente, oferecendo-se para ficar em seu lugar. Ele explicou a dor que aquilo causaria a Jacó e demonstrou um senso de responsabilidade que não existia no passado. Aquele momento foi decisivo. José percebeu que seus irmãos haviam mudado. O egoísmo dera lugar ao sacrifício. Incapaz de conter suas emoções, José ordenou que todos os egípcios se retirassem do recinto. Em lágrimas, revelou sua identidade aos irmãos, declarando ser José, aquele que eles haviam vendido como escravo. O choque foi imediato. O medo tomou conta deles, pois acreditavam que seriam punidos. No entanto, José os tranquilizou. Ele afirmou que, embora eles tivessem intentado o mal, Deus havia transformado tudo em bem para preservar vidas. O reencontro foi marcado por choro, abraços e perdão. José não apenas perdoou seus irmãos, mas os consolou, mostrando uma maturidade espiritual extraordinária. Ele compreendia que sua história fazia parte de um plano maior. Ordenou que retornassem a Canaã, trouxessem Jacó e toda a família para viver no Egito, onde seriam sustentados durante os anos restantes de fome. Jacó, ao ouvir que José estava vivo e era governador do Egito, inicialmente não conseguiu acreditar. Quando viu as evidências, seu espírito se renovou. A viagem ao Egito marcou o fim de um longo período de dor e o início de uma nova fase para sua família. No Egito, Jacó reencontrou José e foi tomado por uma alegria indescritível. O pai e o filho, separados por anos, finalmente estavam juntos novamente. A família de Jacó estabeleceu-se em uma região fértil, onde viveu com segurança sob a proteção de José e do faraó. José continuou governando com sabedoria, garantindo sustento não apenas para sua família, mas para todo o povo. Seu nome tornou-se sinônimo de salvação e provisão. Ele recebeu o título de Zafenat-Paneia, reconhecido como aquele que preserva a vida da terra. A história de José revela, de forma profunda, que a fidelidade a Deus não impede o sofrimento, mas dá sentido a ele. Cada rejeição, cada injustiça e cada lágrima tiveram um propósito maior. José aprendeu a confiar em Deus quando tudo parecia perdido, a manter a integridade quando ninguém estava observando e a perdoar quando teria razões para se vingar. Sua vida ensina que Deus age nos bastidores, transformando traições em caminhos, prisões em pontes e lágrimas em testemunhos. A perseverança de José nos lembra que o tempo de Deus não falha e que, mesmo quando somos esquecidos pelos homens, jamais somos esquecidos pelo Senhor. Assim como José, somos chamados a confiar, a permanecer fiéis e a acreditar que, no momento certo, Deus cumprirá tudo aquilo que prometeu. Essa história atravessa gerações como um convite à fé, à esperança e à confiança plena na providência divina. José não foi apenas um governador poderoso, mas um instrumento de Deus para preservar vidas e revelar que nenhum sofrimento é em vão quando colocado nas mãos do Criador. Que sua trajetória inspire todos aqueles que enfrentam tempos difíceis a perseverarem, sabendo que Deus continua escrevendo histórias de redenção. Se você chegou até aqui, lembre-se de que a história de José não termina apenas em prosperidade, mas em propósito. Ela nos ensina que o perdão liberta, que a fé sustenta e que Deus transforma o mal em bem. Que essas verdades acompanhem sua vida, fortalecendo sua caminhada e renovando sua confiança em Deus, hoje e sempre. Se você gostou desse vídeo, e aprendeu lições valiosas para a vida através dessa história, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas possam se inspirar na vida de José. Até a próxima e Deus abençoe.